Gostaria de saber se é preciso ter dom espiritual para interpretar línguas estranhas. Eu acho que a resposta vocês conseguem dar, né, pastor? Pastor e presbítero. Sim. Sem dúvida. A interpretação está lá na relação dos dons, como sendo também um dom. Um dom. A interpretação. Então é preciso a pessoa ter o dom, não é? E ela pode falar em línguas, ela pode ouvir outro irmão falando em línguas, mas para interpretar ela tem que ter o dom também. E para falar também, né? Para falar e também interpretar. tem que ter o dom, né? Sem dúvida. Confere. Sem dúvida. Confere. Confere. Embora, tem um caso que eu acho interessante, que em Atos, concordo plenamente com vocês, mas lembrando que em Atos, não houve necessidade de interpretação lá em Atos 2. Não é isso? Porque no Pentecostes. No Pentecostes. Que não houve necessidade de interpretação porque cada um ouvia na sua própria língua. Exato. Então, há necessidade de interpretação se a língua é falada num ambiente em que aquela língua ou idioma, né, não seja conhecido. Esse é um assunto para 10 programas. Mas é bom demais. Bom, vamos começar aqui, né, nosso papo sobre essa questão do preço da nossa fé, não é? Bom, gente, essa questão aí do preço da nossa fé, é tão difícil hoje em dia, faltando tanto emprego, o mercado de trabalho está apertado. Será que é errado eu omitir que eu sou evangélico lá no meu currículo? Porque tem tanto preconceito com evangélico, se eu colocar que eu sou evangélico ali, a pessoa pode pensar, é daqueles crentes chatos. Será que se eu fizer isso, eu estou negando minha fé? Vamos começar com o presbítero Enéas. Bem, esse é um assunto, não é, importante, interessante e de alta subjetividade. Circunstâncias há, não é, pastor Luiz Leite? Circunstâncias há em que a pessoa tem que refletir qual a posição dela sem negar a fé, mas sem se expor, às vezes, para se apresentar apenas como alguém diferente, que já vou entrar na empresa, que vou ser admitido aqui, mas eu sou diferente, as minhas ações, meu comportamento, etc. Isso é de alta subjetividade, porque muitas vezes uma atitude, né, que pode parecer assim de bom testemunho, pode ser uma atitude de falta também de sabedoria. E eu dou um exemplo. Conheci um rapaz que era um alto funcionário da Shell e veio um diretor não devia falar da Shell, mas como... Já falou. Mas já está falado. Mas quando veio um diretor da empresa, não é, e marcou, falou, olha, hoje eu fechei uma boate aí para todos os empregados aqui da empresa. Fechei uma boate aí. Vai ser vinho, vai ser isso, vai ser... Whisky. Whiskies, mulheres, etc. Aquele rapaz que é crente, que eu conheço, e é de bom testemunho, levantou e fez uma pregação, mas tão ostensiva no momento que era inoportuno, fez aquela pregação inoportuna, quer dizer, enaltecendo os valores do cristianismo, mas não era a hora. Não era a hora. Não era a hora. Então, há que haver sabedoria. Sabedoria. Exato. O que você entende, pastor Luiz, sobre essa questão da negociação da fé? Existe um campo que eu posso negociar minha fé? Então, o mundo, de um certo modo, é um grande mercado, né? E nós precisamos negociar o tempo todo. E temos que negociar com situações externas, as mais variadas, como essa que você citou. E temos que negociar também com as nossas próprias emoções. Sentimos e sofremos pressões externas, pressões internas e, portanto, temos que negociar o tempo inteiro. A grande questão, Cássio, é sabermos, né, o que é negociável, o que pode ser colocado na mesa das negociações. Algumas coisas são negociáveis e devem ser negociadas. Entretanto, há algumas outras coisas que não podem ser negociadas jamais. Então, vamos lá. Não é? Me diz algo que eu posso negociar. Pois bem, nós temos a questão pela qual, né, em torno da qual há tanta celeuma, tanta briga, tanto conflito desnecessário, como a questão de usos e costumes, Sim. Questão de hábitos, metodologias. Não é? Dentro da história da fé, nós vemos as pessoas brigarem por métodos. Nós não precisamos brigar por métodos. Métodos nascem e morrem. O que nós não podemos negociar são os princípios. Os princípios não podem ser negociados jamais.
quaisquer que sejam eles, devem ser observados e devem ser sustentados, né? Porque aquele que atropela o princípio vai, sem dúvida alguma, ser prejudicado de um modo terrível. Desse modo, portanto, há muitas coisas que podemos negociar, e costumes, hábitos. Mas, por exemplo, essa questão de costume, né, inclusive há alguns irmãos e irmãs que entendem que, por exemplo, traje não é aspecto de costume, traje é um aspecto teológico. Entende? O traje seria inegociável por ser uma questão doutrinária, teológica, não uma questão de usos e costumes. O que vocês pensam sobre isso? Aproveitando essa palavra bem apropriada aqui do pastor Luiz, eu lembro desse versículo da Bíblia, Romanos 14, verso 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Isto é, aquele aspecto da subjetividade da fé. Há valores inegociáveis, são os princípios, não é? Mas certas situações e certas decisões do crente, certos comportamentos do crente, isso é de alta subjetividade. Como ele vai agir naquele momento? A fé que tens, tenha para ti mesmo, porque perante Deus, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Perfeito. E é tão sério o assunto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Mas isso é uma palavra de uma amplitude tremenda. Não vos associasseis com os impuros. E associação, já o Salmo primeiro começa a dizer: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aqui ele diz: refiro-me, não vos associais com os impuros, mas refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos deste mundo, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos digo, vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, etc. Então Paulo diz: olha, nós estamos aí nesse caldeirão que é o mundo, cheio de problemas, cheio de ações, cheio de imposições. Eu já não vou dizer para vocês saírem. Bem, o próprio Jesus, Cássio, na oração sacerdotal: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Entendeu? Então, Paulo diz aqui, não é associar com impulso, senão vocês teriam que sair do mundo. E Jesus falou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A fé que tens, tem para você mesmo. Essa fé, bem-aventurado será você se não se condenar naquilo que aprova. O senhor colocou aí a questão do não, não se associar com quem dizendo-se cristão, for completamente desnaturado das características cristãs. Pois é. Ontem, pastor, presbítero, pastor, eu tenho ouvido essa polêmica já há algum tempo, e como eu não sou muito ligado a certos ritmos musicais, tenho um pouco de dificuldade, inclusive, com a conceituação, mercado fonográfico gospel. Eu sou da época ainda do corinho, cântico espiritual e tudo. Mas é uma polêmica envolvendo uma cantora que se dizia gospel e foi pro funk. E ontem eu vi um pedaço da entrevista dessa moça, eu falei: rapaz, que é isso? Sinceramente, a impressão que dá é que ela nunca nasceu de novo, pelo discurso dela. Me parece, né, que se encaixa nisso aí. E antes que alguém diga: quem é você para julgar alguma coisa? Gente, a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas. E não é julgado por ninguém. E não é julgado. Então, se alguém quer ser espiritual, faça um julgamento com base na palavra. E esse texto que o senhor colocou, presbítero, é muito sério. É muito sério, muito forte. Você não pode se associar com alguém se dizendo irmão, tem um comportamento que não é cristão. Exato. Sim. Eu não posso tolerar isso. Eu acho que ao fazer isso, por exemplo, para ter sucesso no mercado musical, eu vou negociar minha fé, eu vou negar minha fé, desculpa, aí o preço é alto. Exatamente. Né? A orientação que recebemos, né, lá de Judas, no verso 3 do seu livro, da sua carta, é que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Batalhar
Sim, negociar, não. Então, quando se trata do mercado fonográfico ou de qualquer outra atividade comercial envolvendo o Evangelho, nós temos muita coisa com que nos constranger. A fé se tornou um artigo de mercado e, na verdade, é um artigo precioso e, por ser precioso, movimenta dinheiro. E os mercadores da fé já estão aí desde há muito, né? O próprio Judas, nessa carta, nos alerta acerca daqueles que viriam e mercadejariam com a fé dos pequeninos. Então, é lamentável. E quando você, Cássio, expõe a sua opinião, na verdade, isso não se trata de um julgamento. Jesus disse que pelos frutos conheceríamos a árvore, não é? Então, há um modo, há uma mentalidade. O cristianismo, ele tem uma cosmovisão todo própria. E quando alguém se diz cristão, e não expressa minimamente a cosmovisão cristã com seus valores e sai por aí negociando tais valores, nós sim podemos questionar, tal pessoa é cristã? É igual, por exemplo, alguém fala assim, não, eu sou islâmico, eu sou muçulmano. Não faça 5 orações por dia virado para Meca. Não procura ir uma vez lá na Kaaba para dar a volta. Exato. Sabe? Não lê o Alcorão. Desculpa, essa pessoa está dizendo que é islâmica, mas ela não é. Exatamente. O islâmico verdadeiro, ele segue o Alcorão, ele segue o islamismo. Exatamente. Assim como o cristão. Tem que seguir a palavra. Exatamente. Mas a respeito, é um assunto realmente interminável e palpitante, sempre presente. E eu me recordo, assim com alegria, um pastor que foi muito amigo nosso, pastor René Feitosa, da obra Peniel, né? Quando uma moça que se converteu e todos se lembram que o trabalho dele era feito com drogados, com esses hippies. Ele mesmo dizia, não é hippie desses que hoje compra a calça e desbota, não. Já era hippie da calça suja mesmo, piolento e sem tomar banho e tudo. Era esse pessoal que aceitava Jesus lá. E uma moça aceitou Jesus, né? E na igreja dele, toda tatuada, queria cantar no louvor da igreja. Mas que celeuma que deu. Ele me contou os detalhes, né? Alguns diziam assim, não, ela tem que tirar a tatuagem, mas tirar a tatuagem é um preço absurdo e tudo mais. Não, tem que tirar a tatuagem. Tudo mais. Outros diziam, não, ela pode cantar, mas vem de manga comprida, vem de coisa cobrindo toda a tatuagem e tudo mais, né? E o pastor René, conversando com ele, né, ele me disse o seguinte, só faltou alguém me dizer que é para essa moça cantar lá no conjunto de louvor da igreja, ela tinha que cortar os braços, onde estava mais tatuada nos braços, né? Tinha que cortar os braços, se mutilar, porque é melhor entrar no céu sem os braços do que... Quer dizer, então, olha o legalismo, ela não pode cantar por isso. Ou se vai cantar, canta com roupa aí, com a roupa, coisa parecendo uma freira para cantar no louvor de uma igreja evangélica. Quer dizer, e aí o próprio pastor diz, não, só faltou alguém falando, não, ela corta os braços, que é melhor entrar sem os braços no céu. É um problema dos costumes também. E eu me recordo que numa igreja de Belo Horizonte, o pastor também, meu amigo, ele disse, o louvor tem uniforme na minha igreja. Tem uniforme, está acabado. Por que tem uniforme? Tem uniforme porque eu achava que algumas pessoas, homens e rapazes e moças, estavam se cedendo, né, no tipo de roupa de aparecer e tudo mais. E eu sou testemunha disso, porque um dia eu vi no conjunto de louvor, uma moça dirigindo o louvor e tudo, quando levantava assim, ela estava com uma blusinha muito... Né, curta. Aparecia até o piercing do umbigo. Né? Inadequado, né? É inadequado. Então, essa igreja passou a ter a roupa, né, o uniforme do louvor. Mas em outras igrejas não tem. E às vezes você vê uma liberdade tremenda da turma que está lá cantando, inclusive nesse caso que eu disse, né? A pessoa levanta para glorificar a Deus, mas está com uma blusinha tão curta que aparece até o piercing do umbigo, né? Então essas coisas todas, Deus tem que dar sabedoria, Cássio, para saber, né, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Paulo aqui mesmo em Coríntios, falando do testemunho,
e fala até através do beber e do comer. Vai escandalizar? Você vai escandalizar se eu chegar e te ver sentado no bar tomando um copo de cerveja? Ah, vou escandalizar o Enéas, mas isso é fraqueza dele e tudo mais. Então eu te falo... Por amor a Enéas, não faça isso. Isso, aí e aí você fala o versículo, ó, não bebi porque o Enéas chegou e tudo mais, fiz-me fraco com um fraco. Agora, eu fico pensando assim... Né, pastor Luiz? Às vezes, eu volto à questão de emprego, porque está tão difícil, são mais de 14 milhões de desempregados. Não está fácil, não. Aí, eu trabalho na área, por exemplo, de escritório, sou auxiliar de escritório, e passo num processo seletivo e na última entrevista, com o pessoal do RH, aquelas entrevistas difíceis, que eles vão tirando as coisas da gente, falo o seguinte, olha, se o teu chefe mandar, toca o telefone e pede para chamá-lo, e ele falar para você que eu não estou, qual é a sua resposta? Você sabendo que, biblicamente, você não pode mentir, mas que para a empresa o negócio é cumprir ordens, você dizer que você vai mentir, isso é negar a sua fé, isso é negociar a fé, o que vocês pensam? Tem uns Olha só, desculpa, eu me lembro, aqui me ocorre dois casos de história, né? O caso da Legião Tebana, que segundo os relatos, alguns querem dizer que é lendário, quando foi uma legião inteira dizimada porque se recusaram a prestar culto aos deuses romanos após uma batalha. Eles venceram a batalha e o imperador Maximiano, naturalmente, como era a praxe, teve toda aquela celebração para ali, marcar aquele momento, e foi feito todos os trabalhos para a celebração dos deuses. Esta legião, comandada por um general chamado Maurício, se recusou a prestar culto aos deuses e a legião inteira foi dizimada por causa deste ato de resistência a uma orientação. Então, a própria vida estava ali em risco, não apenas ganhar um emprego ou perder um emprego por se posicionar como cristão. Temos agora, mais recentemente, na historiografia moderna, o caso de Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, que juntamente com um grupo que se levantou contra a igreja organizada do Terceiro Reich, se negaram a seguir as instruções do Terceiro Reich acerca da igreja, se desvincularam, fizeram, portanto, uma nova confissão, uma declaração de Börmen ali, e por causa disso ele, seu irmão, cunhados, acabaram perdendo a vida. Então nós temos que avaliar, afinal, poxa vida, qual é o nosso compromisso com a fé cristã, que nós estaríamos tão bambos a ponto de negociar a nossa confissão por um emprego, pelo amor de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.